L'Chaim, L'Chaim, primeiro programa inédito de 2012. Eu tenho o prazer de ter no programa hoje um livro muito curioso. Estou com a autora dele, Sônia Salles, para a gente conversar sobre Dom Pedro II e seus amigos judeus. Sônia, como é que foi o primeiro interesse e como é que você descobriu essa particularidade do imperador? Eu sempre tive uma grande admiração por Dom Pedro II e uma grande admiração pelo povo judeu. Então, eu li em algum lugar que ele falava hebraico e achei muito curioso. Então, eu fui pesquisar, mas havia muita dificuldade nessa pesquisa porque não há nada a respeito, é muito difícil. Então, eu acabei indo ao Museu Imperial em Petrópolis e lá eles têm um arquivo enorme e eu consegui um material muito, muito bom. Então, fiz um artigo. A primeira ideia foi fazer um artigo. Mas o artigo fez um sucesso enorme, virou a internet, foi para a internet internacional, foi uma loucura. E o presidente do Museu Judaico, Max Narmias, ele leu, do Rio, ele leu o artigo e ficou muito interessado. Aí começou a me procurar, até que me encontrou através da Academia Carioca de Letras, que eu faço parte, e me pediu para fazer uma palestra. Eu digo, olha, no momento não dá, eu preciso pelo menos de uns 6 meses para terminar tudo que eu estou fazendo e preparar uma boa palestra. Ah, tá ótimo e tal, ficamos grandes amigos. E aí, no que eu fui preparar a palestra, eu tinha tanto material e acabei resolvendo fazer um livro. E ele ficou animadíssimo. Marcou, inclusive, a inauguração, o lançamento do livro com uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é muito importante. E para mim foi ótimo, porque eu conheci toda a comunidade judaica e o pessoal também do Instituto foi muito linda a festa, muita gente, mais de 100 pessoas, uns 150 no mínimo. Mas é claro que isso aí você está falando para a gente, parece que foi fácil, né? Não, quanto tempo de pesquisa? Fácil, 5 anos. 5 anos de pesquisa. 5 anos de pesquisa, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E eu sabia que existia um livro do rabino Benjamin Moser sobre Dom Pedro II. E esse livro, existia um exemplar no Instituto Histórico do Rio de Janeiro. Mas ele estava muito velho, muito gasto, então não quiseram tirar um xerox nem da introdução, não dava. Nem da introdução, era quase uma relíquia. E eu fiquei muito triste, porque eu queria pelo menos a introdução do Benjamin Moser. Nisso eu vou a Pernambuco, em férias, e tenho família lá, e vou ao sebo procurando aquelas coisas antigas e descubro, por incrível que pareça, um exemplar desse livro. No sebo? No sebo. Que é uma relíquia. É uma relíquia. Eu tenho em casa, é uma maravilha. E aí foi muito bom, porque o Benjamin Moser traça um perfil belíssimo de Dom Pedro II. Eles eram muito amigos, eles se conheciam muito bem. E essa aproximação se deve realmente pelo interesse que Dom Pedro teve? Com certeza. Ele falava muito bem o hebraico, falava perfeitamente. Viajado para a Europa, para os Estados Unidos, ele procurava ir a todas as sinagogas, lia a Torá, falava com todos os amigos, todos esperavam ele ansiosamente. E foi um autodidata? Ele aprendeu sozinho? Não, ele teve 4 professores. Ah, teve 4 professores. Sendo que o último, o Dr. Seibold, viajou com ele no exílio e ficou com ele até o final de sua vida. Então, realmente, não era assim só... Era uma paixão mesmo. Uma paixão muito grande. Ele dizia que a língua que ele mais amava era o hebraico. É impressionante, é uma beleza essa história. E é legal porque as pessoas não têm esse dado, né? Uma coisa nova. Não, uma coisa nova. Quase ninguém conhece isso. É difícil, né? Eu sempre soube que ele era um aventureiro, um curioso. Foi uma das primeiras pessoas a se interessar pela fotografia. Foi um grande fotógrafo. Exatamente. Então, tudo isso sabia. Pensei que o hebraico também era uma das curiosidades dele, mas foi uma dedicação muito grande. De vida mesmo. Ele tinha uma biblioteca de livros hebraicos, em hebraico,
que o pessoal do mundo inteiro mandava para ele, mas era uma biblioteca extraordinária, que ainda está na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Os livros dele foram para a Biblioteca lá, Nacional. O que mais que você pode contar para a gente? Olha, porque aí são muita curiosidade, né? Ele foi um tradutor também, né? Também traduziu. Aqui tem algumas passagens do Rabino. Tem. Traduziu, olha, fez versões para o hebraico de Camões e de parte do Velho Testamento, entre elas o Cântico dos Cânticos, Isaías, Eclesiastes, o livro de Ruth, o livro de Jó, e pouco antes dele falecer, ele ainda traduziu um livro de poesias hebraicas para o português e para o francês, que eram as duas línguas principais da época. E isso ele tinha que idade, mais ou menos, quando ele começou a... Quando ele começou a estudar o hebraico, ele devia ter o quê? Uns 30 anos, porque ele sempre estudou muito, né? E se dedicou o resto da vida a isso. E além do Rabino Mossé, o Benjamin Mossé, né, que até escreveu um livro dele depois, quem mais que ele tinha uma relação constante assim da comunidade? Porque ele tinha, na época era a França, como você disse, né? É. E aqui no Brasil as pessoas que ele conhecia da comunidade. Tem alguma coisa aqui para ler, porque eu acho importante. Mas ele... Tem várias fotos também, né? Muitas fotos. Ele era muito amigo de Adolphe Frank, um dos maiores filósofos franceses, autor de La Kabbale e do Dictionnaire Philosophique, que era, assim, um grande admirador também de Dom Pedro II. Ele era amigo dos grandes intelectuais judeus da época. Inclusive, fez parte da Academia Francesa de Letras. Aqui nós temos algumas cartas também, né? Tem. Sônia. Que ele recebia cartas em hebraico. Aqui tem... tá. Aí são as traduções dele. Traduções com algumas palavras em hebraico com letra de forma. E aí você falou de alguma coisa de Cabala, não é? O Adolphe Frank que fez esse livro importantíssimo, né? Uhum. Sobre Cabala. Sobre a Cabala. Que ele foi o primeiro judeu a lecionar na Sorbonne. Era uma pessoa muito importante na época, um grande filósofo. O Adolfo. Isso. Que tinha essa relação também de contato que eram grandes amigos. Com o Dom Pedro. E o interesse dele era realmente só pela língua. A religião, ele estudava... Não, ele estudava religião também, mas ele era católico, né? Sim. Mas ele tinha admiração. Foi uma consequência pelo hebraico, né? Que ele... E ele ia à sinagoga, ele gostava de ler a Torá. Que é também onde ele ia encontrar alguém para conversar em hebraico, né? E ele entrava assim como se fosse uma pessoa muito humilde, sentava na última fila. Não se identificava? Não se identificava. Depois é que as pessoas iam descobrindo quem ele era, então ficaram assim entusiasmadas pelo saber dele. E é óbvio que isso dentro da comunidade judaica deve ter corrido... Ah, sim, corria o mundo, né? Deu interesse dele, exatamente. Ele ser um estudioso. E ele se comunicava também, né? Porque ele era o imperador, né? O imperador do Brasil. Isso era, na época, era uma coisa importantíssima, claro. Né? Principalmente, como eu falei, uma pessoa que gostava das curiosidades, das aventuras, né? Nós vamos pegar o humor judaico. Agora a gente ainda tem inéditos do humor judaico e depois a gente volta para continuar conversando sobre Dom Pedro II e seus amigos judeus, que eu achei interessante, uma curiosidade para que todos saibam mais essa faceta do imperador do Brasil. Humor judaico para vocês, a gente volta com a autora do livro, a Sônia Salles.